as imagens mais assustadoras da internet e a verdade por trás delas. Tem imagens que, mesmo aparecendo por poucos segundos na tela, conseguem causar um desconforto que fica na cabeça por muito tempo. Talvez você já tenha cruzado com alguma delas tarde da noite, sozinho, mexendo no celular, e sentiu aquele arrepio subindo pelas costas. A sensação de que tinha alguma coisa errada ali. Alguma coisa perturbadora demais para ser só uma foto comum. A internet está cheia dessas imagens. Rostos deformados, criaturas estranhas, fotos supostamente amaldiçoadas, registros misteriosos que parecem ter saído de um pesadelo. E o pior de tudo é que quase sempre essas imagens vêm acompanhadas de histórias ainda mais assustadoras. Mas hoje a gente vai fazer diferente. Hoje nós vamos voltar até a origem dessas imagens mais bizarras da internet, descobrir quem criou, de onde elas surgiram e separar o que é lenda, o que é montagem e o que realmente aconteceu por trás de cada uma delas. Então já pega o fone, apaga a luz, se cobre até o pescoço e se prepara, porque o vídeo de hoje vai mexer com memórias que talvez você preferisse ter esquecido. Já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Vamos começar com um dos rostos mais famosos e perturbadores de toda a internet. Aquele rosto branco, com olhos fundos, um sorriso exagerado e uma aparência que parece errada em todos os sentidos. Sim, estamos falando de Jeff the Killer. Durante muitos anos, muita gente acreditou que aquela imagem era real, e não só isso, acreditava também na história que vinha junto. A história dizia que a imagem original era a foto de uma garota chamada Kate, que teria sofrido bullying pesado na internet. Segundo essa versão, pessoas teriam editado sua selfie de forma cruel, transformando o rosto dela naquela coisa grotesca que depois viralizou como Jeff the Killer. Essa história se espalhou tanto que muita gente passou anos acreditando que tudo aquilo tinha realmente acontecido. Só que depois vieram as investigações e a história começou a desmoronar. Não apareceu nenhuma prova concreta da existência dessa suposta garota, nenhum registro confiável, nenhuma confirmação real. Ou seja, aquela narrativa trágica que parecia dar ainda mais peso para a imagem, provavelmente não passava de invenção. Mas então vem a pergunta mais importante. Se essa história era falsa, de onde saiu aquela imagem? A origem exata continua sendo um mistério. Algumas investigações apontam que uma versão muito antiga da imagem já circulava em sites japoneses ainda em meados dos anos 2000. Outras teorias sugerem que ela pode ter vindo de um comercial japonês, onde uma mulher aparecia rapidamente com um rosto muito claro e depois alguém teria editado ainda mais a imagem até chegar naquele resultado monstruoso. Ou seja, por trás de um dos rostos mais assustadores da internet, existe algo ainda mais perturbador. Ninguém sabe ao certo quem criou, nem como a imagem original realmente era. E talvez seja exatamente isso que torna Jeff the Killer tão marcante até hoje. Agora pensa comigo, um homem extremamente alto, magro demais, vestido de terno, sem rosto, parado à distância, observando crianças. Só essa descrição já é suficiente para causar desconforto. E foi exatamente assim que nasceu um dos maiores ícones do terror da internet, Slender Man. Hoje em dia, muita gente conhece o personagem por jogos, vídeos, filmes e histórias assustadoras, mas pouca gente sabe que ele surgiu de uma forma muito mais simples do que parece. Tudo começou em 2009 em um fórum da internet onde estava acontecendo um concurso de Photoshop. O desafio era criar imagens normais e transformá-las em algo que parecesse paranormal. Foi aí que um usuário conhecido como Victor Surge resolveu participar. Ele pegou fotos antigas em preto e branco de crianças e adicionou, ao fundo, uma figura alongada, sem rosto, alta demais para ser humana. E para deixar tudo ainda mais convincente, colocou legendas falsas, como se aquelas imagens fossem registros reais ligados a desaparecimentos. Era só uma brincadeira, só que a internet fez o que a internet faz de melhor. Pegou aquela ideia e transformou em algo gigantesco. Em pouco tempo, o Slender Man deixou de ser só uma montagem de concurso e virou uma lenda urbana global.
Milhares de pessoas passaram a criar novas histórias, novos vídeos, novos relatos e novas evidências sobre ele. O personagem saiu de um post de fórum e ganhou vida própria dentro da cultura da internet. E o mais bizarro é que essa brincadeira foi tão longe que acabou se misturando com a vida real, envolvendo até casos policiais. Tudo isso por causa de 2 imagens editadas num concurso online. Agora, eu quero te mostrar uma foto que por muito tempo fez gente do mundo inteiro olhar 2 vezes para a tela. Uma família reunida dentro de casa, uma foto antiga, aparentemente comum, só que no canto da imagem existe algo que ninguém consegue ignorar. Parece um corpo caindo do teto. Essa é a famosa foto da família Cooper. Durante anos, ela circulou pela internet como uma imagem paranormal real. A história dizia que a família tinha acabado de se mudar para uma casa no Texas e tirado uma foto comemorando o momento. Depois, quando a foto foi revelada, teriam percebido aquela figura estranha pendendo do teto. É o tipo de história perfeita para viralizar. Mas a verdade é ainda mais interessante. A foto da família era real sim, só que a parte assustadora da imagem foi criada depois como parte de um projeto artístico. O responsável foi Richard Ramsdell, que era justamente uma das crianças da foto original. Anos depois, ele usou aquela foto de família em um trabalho de faculdade. Como não existia Photoshop na época, ele precisou ser criativo. Projetou a foto numa parede, entrou na frente da projeção de cabeça para baixo, posou como se estivesse caindo e fotografou tudo de novo. Ou seja, aquela figura sobrenatural da imagem era o próprio criador aparecendo pela 2ª vez na mesma foto. É genial e, ao mesmo tempo, perturbador. O que começou como arte acabou sendo roubado, repostado e transformado em uma lenda de terror inventada pela internet. E por falar em imagem que causou pânico em milhões de pessoas, vamos falar da Momo. Quando essa figura começou a se espalhar, muita gente acreditou que ela era uma entidade, um espírito ou algum tipo de criatura sobrenatural ligada a desafios perigosos na internet. O rosto era tão estranho, tão desconfortável, que parecia feito justamente para provocar medo imediato. Só que a verdade é bem menos paranormal. Aquilo não era um demônio, não era uma assombração, não era uma criatura real. Era apenas uma escultura. Uma obra artística japonesa com aparência bizarra, que acabou sendo tirada do contexto e jogado no meio de uma histeria online. O pânico fez o resto. Às vezes, a internet nem precisa de uma história muito elaborada. Basta uma imagem estranha e o medo coletivo faz todo o trabalho sozinho. De histórias inventadas com detalhes suficientes para parecer verdade, mas talvez isso não torne tudo menos assustador. Na verdade, talvez torne ainda mais, porque significa que o ser humano consegue criar coisas tão estranhas, tão desconfortáveis e tão memoráveis que elas continuam nos assombrando mesmo depois que a verdade aparece. No fundo, o que mais assusta nessas imagens não é só o que aparece nelas, é o que a nossa mente completa sozinha. Porque quando a imagem é estranha o bastante, a imaginação faz o resto. E aí, não importa se é real ou não, o medo vem do mesmo jeito. Agora eu quero saber de você, qual dessas imagens mais te assustou? E qual outra imagem clássica da internet você quer ver em uma próxima parte? Comenta aqui embaixo porque isso pode virar uma continuação. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. E já aproveita para assistir outro vídeo aqui do canal porque tem muita história bizarra, mistério e coisa estranha te esperando. A gente fica por aqui. Valeu demais por assistir e até o próximo vídeo.